hoje eu quero mostrar para você 5 das biografias que eu acredito que as pessoas mudaram o mundo da literatura ou que ao mínimo contribuíram para elas. Então, eu escolhi 5 biografias e eu vou mostrar cada uma aqui para vocês. Bem, eu gosto bastante de biografias, eu acredito que quando a gente lê uma biografia, ali está a vida do autor e, claro, biografias confiáveis, né, que você pode estar ali lendo, que eles são fatos verídicos. E biografias, para mim, eu gosto bastante pelo simples fato que eu vou conhecer mais o autor de quem eu li a obra ou que eu gostei. Eu li primeiro a biografia da Jane, uma memória da Jane Austen, e depois eu li, então, o livro dela, que foi o Orgulho e Preconceito, o primeiro que eu li. Então, é uma grande experiência sempre, todas as vezes que eu leio uma biografia, porque eu posso conhecer as minúcias, a falta de caráter ou a máxima de caráter que a pessoa tem, os fatos relevantes da vida da pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, como que ela se portava e, enfim, eu vou comentando com vocês cada uma das biografias aqui. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, me dê uma força, se inscreva aí, deixe seu like e seu comentário também. Se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez e também deixe seu gostei aí no joinha e também deixe seu comentário. Depois vocês comentam pra mim qual biografia que vocês querem ler e quais vocês já leram aí, talvez. Então, pessoal, veja bem, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês de biografia foi o da Jane Austen. Eu li esse livro, foi esse ano mesmo, de 2023, que eu li ele, e ele tá todo marcado. É importante ressaltar que essa biografia é referente, né, de uma vida mais pessoal, né, ou seja, familiar. Então, quem escreveu essa biografia foi o sobrinho da Jane Austen, o sobrinho dela primeiro, que é o James Edward Austen Leigh. Inclusive, eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês essa biografia. Nós fizemos a leitura coletiva de Orgulho e Preconceito, então eu utilizei muito essa biografia também como base. E algo muito interessante é que o caráter da Jane Austen está extremamente impregnado na vida das heroínas dela. Então isso é muito nítido, sério mesmo. Então a vida do autor impacta na vida da obra dele, né, dos personagens, das cenas, como que os heróis ou heroínas vão se portar. Então eu percebi isso muito aqui na biografia da Jane Austen e principalmente ali no seu livro de Orgulho e Preconceito. Então, Jane Austen nasceu em 1775. É muito importante lembrar que em 1775 os Estados Unidos estavam ali com guerra com a Inglaterra, salvo engano, para a independência ali dos Estados Unidos, que aconteceu em 4 de julho de 1776. Então, com certeza muitas coisas ali econômicas ou políticas interferiram também na vida de Jane Austen. Então aqui ela teve uma vida muito pacata e nós vamos ver o caráter da Jane Austen, a sua moral. Então ela não era muito de sair, então ela teve uns probleminhas de cabeça aí para imprimir os volumes de Emma. Emma foi impresso, nas primeiras impressões dela, foram 3 volumes, então não é um como hoje a gente conhece. Então as obras da Jane Austen que eu tenho aqui comigo hoje é Razão e Sensibilidade, que inclusive o filme, eu sou extremamente apaixonada por ele, que tá disponibilizado ali na Netflix. Eu amo muito, muito aquele filme, gosto muito, na verdade. E também eu tenho o Orgulho e Preconceito, que inclusive, né, nós fizemos a leitura coletiva. Se você não viu, tem salvo aqui no canal essa leitura coletiva. Se você ainda não leu esse livro e quiser começar, pode usar as lives, né, como um guia. Eu espero poder ajudar você. Se você já leu, corre lá nas lives para você contribuir ali também nos comentários, tá? E aí o autor de Uma Memória de Jane Austen, ele vai falar o seguinte a respeito da Jane. Jane Austen vivia uma inteira reclusão do mundo literário. Nem por correspondência, não por relação pessoal, ela era conhecida por quaisquer autores da época. É provável que nunca tenha estado na companhia de qualquer pessoa cujos talentos ou fama equivalessem aos dela, de modo que os seus talentos jamais poderiam ter sido lapidados pelo encontro com intelectos superiores,
nem sua imaginação auxiliada por sugestões casuais destes. Tudo que produzia provinha de um trabalho caseiro, mesmo durante os últimos 2 ou 3 anos de sua vida, quando seus trabalhos aumentavam na estima do público, os mesmos não aumentaram seu círculo de conhecidos. João Calvino foi um filho, um teólogo, um pastor, pastoreava muitas pessoas, então ele foi líder de grandes movimentos também. Então, João Calvino, aqui no livro, ele vai falar o seguinte, né? Na verdade, o Wilson Castro Ferreira, ele vai falar o seguinte pra gente, né? Que João Calvino, durante muito tempo, ele ficou indeciso no que ele iria fazer, porque ele nasceu em um ambiente não evangélico. E aí, ele se dividiu, né? Se eu sigo mesmo a tradição ou se eu vou por aquilo que eu acho que é correto. Então, foi uma grande decisão, e principalmente porque a educação dele era custeada, né, pela outra igreja. E nessa biografia, o autor apresenta pra gente um João Calvino que gosta muito de estudar, que era muito dedicado, muito disciplinado, e que ele não media esforço para poder aprender, e ele cercava-se de pessoas que também gostavam de aprender muito. Eram pessoas, assim, ferozes quanto ao conhecimento. Então, aqui ele passa pelo direito, passa também por outros, né, ensinamentos. Então, em reuniões, em assembleia, a liderança dele foi muito destacada. Então, onde as pessoas não sabiam para onde iriam, no que acreditavam. Então, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a estudar ali a Bíblia. E aí nós temos, né, um livro muito conhecido, que é este livrinho aqui, Tulipe, né, algumas chamam de tulipa, que é os 5 pontos do calvinismo à luz das escrituras, do autor Duane Edward Spencer. Então, aqui o João Calvino, ele vai relatar, né, os pontos, né, bíblicos, os 5 pontos em vista dele, né, do que ele acredita à luz da Bíblia. Então, por exemplo, né, a salvação, a eleição, tem o chamado irresistível. Então, se uma pessoa está em Cristo, né, ele fala, olha, é impossível, se Deus chamar a pessoa não ouvir a voz de Deus. Então, é impossível. Então, existe esse chamado irresistível. A pessoa deixa tudo para trás, considera aquilo como perda, tudo que ela tinha para ir através de Cristo. Então, por exemplo, igual o apóstolo Paulo fala, se uma pessoa fazia isso, já não faz mais, porque Cristo está habitando na vida dela. O calvinismo, né, influenciou bastante o que nós chamamos hoje de puritanos. Então, os puritanos foram expulsos da Inglaterra, né, por conta ali de uma perseguição. E aí, eles foram para o norte dos Estados Unidos. Então, lá eles fizeram, né, conversaram lá com os índios deixaram eles ficarem ali, né, por troca ali de proteção contra a tribo rival. Então, os puritanos, eles foram ali para os Estados Unidos, inclusive até hoje a parte norte dos Estados Unidos é uma parte muito bem desenvolvida, tá? Então, os puritanos não aceitaram a escravidão, né, a mão de obra escrava. Então, eles gostavam do mercado livre. Então, até isso influenciou na colonização dos Estados Unidos. Então, nessa parte norte dos Estados Unidos, eles não aceitavam esse tipo de obra de mão escrava, né? Essa defasagem à vida humana. Então, a gente pode perceber, né? Inclusive, na aula de história que eu assisti, o professor falou o seguinte, olha, você pode ver nos Estados Unidos, na parte sul, que era para os puritanos, eles queriam ir para lá, mas Deus agiu de outra forma, fez o barquinho virar, eles foram para a parte norte, e também olha para a parte norte, olha para a parte sul. Então, ele vai ver onde houve a obra de mão escrava, ali existe ainda preconceito. E aí ele citou, por exemplo, a Virgínia, a homenagem da rainha Elizabeth, que havia acabado de falecer. Então, pessoal, foi um grande legado aqui de João Calvino, e o autor falou o seguinte, olha, o ambiente liberal não impedia que Calvino se impusesse numa rigorosa disciplina, a qual o obrigava a alimentar-se frugalmente, estudar até altas horas da noite, de manhã acordar cedo e permanecer no leito recordando o que aprendera no dia anterior. Então, ele era um homem muito aplicado. Então, nós temos também a biografia,
da linda e maravilhosa Clarice Lispector. Essa autora que é muito lida aí no ensino médio. Inclusive eu conheci a autora tem muitos anos. Eu me recordo que as pessoas viviam falando, lê Clarice Lispector. Às vezes eu via fotos com trechos dos livros ou das falas dela. E aí eu ficava super interessada na leitura dos livros da Clarice Lispector, que foi acontecer ali em meados de 2020, que eu comecei a ler de fato os livros da Clarice. Pois bem, Clarice Lispector nasceu aí na Ucrânia, mas ela veio com a sua família aqui para o Brasil. E ela morou em vários estados aqui brasileiros. E tem uma parte muito interessante aqui no livro que fala do sotaque dela. Inclusive o sotaque dela, gente, se vocês verem aí em alguns vídeos, né, ela falando, é algo diferente, né, do que um sotaque brasileiro. Então, aqui no livro vai falar, né, que ela procurou até um fonoaudiólogo para poder estar resolvendo essas questões, mas que era algo dela. Então, não poderia, assim, ser de fato erradicado da sua voz, da sua personalidade. Mas tem um trecho aqui também no livro que vai falar sobre a sua origem na Ucrânia. E aí, nem sempre é bem explanado ou esclarecido. Vejamos, ó. A minha terra não me marcou em nada, a não ser pela herança sanguínea. Eu nunca pisei na Rússia, disse Clarice Lispector. Em público, ela se referiu às suas origens familiares não mais do que um punhado de vezes. Quando fez, foi de maneira falsa ou vaga. Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores, ou seja, o sobrenome Lispector. Ele disse... As referências à sua filiação étnica foram publicadas de forma tão esparsa que muitos imaginaram que ela se envergonhara dela. E aí também vai falar pra gente que Clarice ficava muito brava ao falar que ela não era brasileira. E também, né, gente, pra que eu vou falar que a pessoa não é brasileira, sendo que ela é natural do Brasil, né? Coisa chata. Mas enfim, então ela defendia com unhas e garras aqui, unhas e dentes, né? O povo brasileiro, inclusive Clarice Lispector contribuiu e muito para a literatura brasileira, tá? Nós devemos isso muito a ela, porque juntamente aí, né, com grandes nomes da literatura, isso que faz dar peso à literatura brasileira no exterior. Então, Clarice Lispector está aí entre os nomes de pessoas lidas lá fora. E também Clarice Lispector morou fora do Brasil, né? Morou em outros países. Então, ela tinha uma bagagem muito grande, o que fez contribuir mais ainda para a literatura brasileira e fazer com que a literatura brasileira fosse também aclamada e tivesse dignidade de ser lida, de ser honrada, de receber premiações. Então, nós temos aqui essa biografia lindíssima. Eu gosto muito dessa biografia. Às vezes, quando eu vou ler um livro da Clarice, eu pego a biografia, eu leio. E aqui nessa biografia, gente, tem várias fotos da Clarice, o que eu acho maravilhoso. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas eu amo fotos. Amo ver fotos de família, ver fotos, assim, de encontros. São momentos muito felizes. Então, pegar um livro e ver fotos, que tem fotos da autora, é maravilhoso. E aqui também eu acho que tem até a assinatura da Clarice. É uma carta dela. Uma carta, um pedaço de um livro, alguma coisa assim. Pois enfim, então está aqui essa biografia maravilhosa. E aí os livros da Clarice, né, alguns que eu tenho são Correio para Mulheres, um livro muito bacana. Inclusive, a mulher aí que está querendo se aprimorar, suas habilidades, seja sociais, de dona de casa, de mulher mesmo, né? Clarice Lispector vai dar dicas aqui de roupas, de cabelo, de unhas, de você sempre andar bem arrumada. Então, de também, né, ser companheira mesmo do seu marido. Então, ela dá aqui muitas dicas muito bacanas, viu? Eu gostei muito da Clarice Lispector. Inclusive, quando eu li pela primeira vez a Clarice Lispector, que foi nesse livro, saiu todas as teorias, né, que as pessoas colocaram na minha cabeça. Porque Clarice Lispector é totalmente diferente daquela que eu ouvia da boca das pessoas. Até mesmo, né, aqui no YouTube, esse vídeo que eu trouxe foi o primeiro de Correio para Mulheres. Eu acredito aqueles que tinham
era algo mais documentário, coisa do tipo, e não mesmo resenha. E eu falei pra vocês direitinho como é que era o livro e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo pra você ver depois. E aí eu também tenho de Escrita e Vida, que Clarice Lispector vai falar, né? Que ela escreve, então, para viver. Então, é algo maravilhoso. Eu gostei bastante. E tem muitos momentos em que a Clarice, assim, se sente cansada, mas ela sente que ela precisa escrever, né? Ela gosta de escrever, é um gosto mesmo dela. E eu também tenho esse aqui, Laços de Família. E aí eu tenho uma biografia de uma das personalidades mais amadas no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Inclusive, né, ele era um perseguidor dos cristãos. Então, aqueles que criam no Senhor Jesus, quando ele estava ali após a morte, né, de Jesus, Paulo perseguia de uma forma muito ferrenha. Então, perseguia, batia, colocava em prisões. Então, assim, Paulo, ele era, assim, uma pessoa que antes da conversão dele, ele era um perseguidor muito ferrenho dos cristãos. Mas aí, no caminho, né, indo para Damasco, Deus, ele ouviu uma voz do céu, caiu do cavalo. E aí, ele ficou cego, e aí aquela voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, Paulo, ele foi, né, para uma cidade ali onde ele encontrou, se não me engano, o profeta Ananias. E ali, inclusive, o discípulo que estava ali, que Deus mandou batizar Saulo, ele falou o seguinte, olha, Deus falou o seguinte para ele. Basicamente, ele falou assim: da mesma forma como ele perseguia todos os cristãos, ele vai ver como que é difícil viver para Deus. Então, basicamente, Deus estava dizendo o seguinte, olha, ele perseguia os cristãos. Então, agora ele vai ver o que é padecer por conta de Deus. E aí, então, Saulo, né, na terra dele, lá em Tarso, né, o nome dele era Saulo. E aí, nesse contexto, né, o nome dele aqui ficou Paulo. Então, aí ele se converteu para Deus e passou a evangelizar. No princípio, se vocês lerem lá a conversão de Paulo, tá lá nos evangelhos, vai dizer que muitas pessoas nem acreditaram, né? Queriam persegui-lo, queriam tirar ele da congregação porque não acreditavam. Parecia que ele estava se filtrando ali só para poder ver quem era crente e depois massacrar aquelas pessoas. Mas enfim, e aí Deus foi dando guarida para ele, foi dando guarida, até que as pessoas viram que de fato ele havia se convertido. Mas, se você for pensar, realmente é muito difícil acreditar. Para Deus nada é impossível, né? Mas aos olhos humanos, que tenta defender a si mesmo, sua família, acredita que aquilo não era verdade. Porque um dia pegue a carta ali dos maiores dos fariseus para massacrar alguns cristãos, né? Para afugentar ali alguns cristãos, e no outro já está convertido, já aceitou Jesus. Então foi muito difícil para os cristãos daquela época, até hoje, né, lendo a carta, fica difícil, acredito, até para alguns, se você colocar ali em algum sentido, mas o apóstolo Paulo viu como que é sofrer para Deus, porque ele fala que passou fome, passou frio, foi picado por uma cobra, né, que explica direitinho as navegações do apóstolo Paulo, numa carta maravilhosa, acredito que foi em Atos, que eu tô lendo a Bíblia toda, acho que foi em Atos, e também já sofreu perseguições, apedrejamento. Então o apóstolo Paulo sofreu muita coisa aí, e ele viu como que ia ser perseguido por conta da palavra de Deus, o que ele fazia, e fazia de uma forma muito boa. Por quê? Ele era muito respeitado. Então aqui ele vai relatar a linhagem, né, do apóstolo Paulo, e também o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Aqui vai relatar o seguinte, olha, um pedacinho do trecho que eu li. Não sabemos por quanto tempo sua família viveu em Tarso, mas lendas posteriores sugerem várias opções, uma das quais seu pai ou avô havia vivido na Palestina e teria se mudado durante uma das agitações periódicas sociais e políticas que nesse mundo sempre trazia conotações religiosas.
O que sabemos de fato a respeito dos familiares de Saulo é que pertenciam à escola judaica mais rigorosa. Eles eram fariseus. Então, se você lê, né, os evangelhos, os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus repreendendo severamente muitos fariseus, porque eles gostavam muito da aparência, né, tinha aparência de gente que era crente, mas o interior estava longe de Deus. E aí tem uma passagem que eu gosto muito, que eram de 2 pessoas orando, uma era de um pecador e outra de um fariseu. E aí o fariseu falou o seguinte: ah, Deus, perdoe os meus pecados, porque eu dou meu dízimo, ou porque eu não sou como esse pecador. Ou seja, uma oração cheia de ego. Já o outro, né, que estava ali na humildade, falou: oh, Deus, ser propício a mim, pecador. Então, Deus gostou mais dessa segunda oração. E aí, Jesus sempre repreendeu muitos fariseus, inclusive chamando, né, o João Batista chamou raça de víboras. Então, olha só a que ponto chegaram para poder chamarem os fariseus dessa forma. E realmente, né, gente, quando a pessoa é só pela aparência, ninguém tá satisfeito, isso é verdade. Então, aqui, e essa biografia é do N.T. Wright. Eu nunca conheci ainda esse autor, mas é desse autor, e de Paulo, uma biografia. Então fiquem ligadinhos que vai sair aí essa biografia. Então, e o apóstolo Paulo, gente, aqui tá a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui, na verdade, é do meu esposo. A minha tá em algum lugar. Enfim, mas eu tô lendo ela porque eu deixo um lugar específico, que esse lugar específico eu sempre estou lá. Mas enfim, o apóstolo Paulo foi responsável por cartas teológicas. Então, se a gente sabe muito da teologia, é por conta do apóstolo Paulo que Deus revelou para ele. E aí, muitos brincam o seguinte, né? Que Jesus fez a evangelização e o apóstolo Paulo fez a teologia. As brincadeiras à parte, tá, pessoal? Pois enfim, né? Então aí nós temos as cartas dos Atos dos Apóstolos, dos Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses e tantas outras cartas foi responsável o apóstolo Paulo. E aí tem muitas pessoas, né, que acreditam que Hebreus também foi escrita pelo apóstolo Paulo por ter ali a mesma didática, a mesma pedagogia. Mas a gente não sabe de fato se é ele, mas muitas pessoas acreditam que seja. Mas, então... Inclusive, se você ainda não leu nenhuma carta paulina, gente, eu amo as cartas de Paulo. Você tem que ver a escrita do apóstolo Paulo. Então, assim, da mesma forma como ele tinha um padrão para escrever para os fariseus e tudo mais, ele tinha para escrever também os evangelhos. Foi a coisa mais linda. Eu gosto muito da forma como ele fala. Por fim, não menos importante, então eu tenho esse aqui, maravilhoso, C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, do autor Alistair McGrath. É um livro maravilhoso, que também eu sempre estou abrindo, sempre estou lendo outros pedacinhos, porque C.S. Lewis com certeza contribuiu bastante para a literatura, pelo fato, né, tanto das suas teorias, como por exemplo, né, dos contos de fadas. Ele defende de uma forma assim maravilhosa a leitura dos contos de fadas, do que eu também gosto bastante, né, ou das histórias infantis. C.S. Lewis também contribuiu para a literatura e com muitos livros, como por exemplo, né, As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e tantos outros, né, O Peso da Glória, enfim, você deve saber aí alguns livros do C.S. Lewis. Mas o que muita gente não sabe é que ele era ateu e se converteu ao cristianismo. Ele tinha um amigo que eles sempre estavam juntos, que era o Tolkien, o criador ali do Senhor dos Anéis. Então, Tolkien, ele sempre falava de Deus para o C.S. Lewis. Então, eles tinham uma afinidade muito grande, e aí C.S. Lewis acabou, então, se convertendo ao cristianismo. E tem, em algum momento, em algum lugar, eu li o seguinte, que C.S. Lewis era o cristão mais inconformado em ser cristão, porque ele não aceitava o fato da mãe dele ter morrido muito nova e Deus não ter feito nada. Mas o que ele não sabia era que tudo estava desencadeando para que ele mesmo conhecesse a Deus. E C.S. Lewis sempre gosta muito de livros.
Então, desde a vida infantil à vida adulta, então ele sempre está cercado de livros. Inclusive, no livro dele, Como Cultivar uma Vida de Leitura, ele vai falar que cresceu rodeado de livros. Então, o pai dele tinha ali alguns livros que ele podia ler e outros não, e que sempre ficavam ali nos corredores, sempre à vista, para ele poder sempre ler. Isso é coisa maravilhosa. Então, aqui eu seguro uma das obras do C.S. Lewis. E aí eu peguei também o primeiro volume das Crônicas de Nárnia. Inclusive, nós temos aqui a leitura, né, das Crônicas de Nárnia, eu tô fazendo. Vou deixar a playlist aqui embaixo. Tenho também Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E tenho também Cristianismo Puro e Simples. Aqui vai se tratar de muitas coisas, inclusive, gente, psicanálise, vida eterna, casamento, enfim. Depois vocês têm experiência, vocês leem e falem aqui. Então, existem, né, outras biografias de C.S. Lewis, mas eu escolhi essa para que eu possa ler. Mas eu tenho certeza que aqui eu vou encontrar muitas coisas bacanas. Aqui tem a vida acadêmica, a conversão, a amizade, o nascimento, a vida infantil e adulta também, disse isso. Então, pessoal, essas foram, então, as 5 biografias de pessoas que mudaram os rumos da literatura mundial. Então, nós temos C.S. Lewis, Apóstolo Paulo, muitos livros, então, tem as suas citações, ele ajudou bastante também na literatura. C.S. Lewis, principalmente com as Crônicas de Nárnia, que era um livro para ser de crianças e adultos. Estão consumindo também. Clarice Lispector, Calvino, porque Calvino influenciou tantas obras, né, inclusive as de hoje também, a literatura, então o movimento que ele participou influenciou até hoje. E também a Jane Austen, né? Tanto no cinema quanto na literatura. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual que você deseja, né, ver aqui no canal mais rápido. E qual que você deseja ler aí também. Ou que você ficou curiosa para saber um pouquinho mais. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.